Especial 2 de Brasília. Eu estou aqui hoje para agradecer os profissionais que estão envolvidos, todos os profissionais do centro, todos os profissionais das lives, tá? A Amanda, a Milena, o Fastesa, tá? Por esse grande trabalho, por estar ajudando e colaborando com a gente num dia tão especial. O dia 21 de setembro foi escolhido como o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Isso é uma data muito próxima da primavera, tá? Este acontecimento representa uma luta, uma renovação das pessoas com deficiência. A gente sabe, mais de 20 anos lutando por essa causa no centro, os pais também, que é uma luta muito grande. Então, chegar até aqui, hoje, com a representação, com um dia maravilhoso, só para comemorar essa luta, é um grande ganho para a Secretaria de Educação, é um grande ganho para os deficientes, é um grande ganho para a nossa escola que está nesse prol. Então, eu agradeço a todos, tá? E uma boa live para todos, tá? Pode começar, Amanda. Obrigada, Marli. Ótimo. Nada. Vamos, Amanda, apresentar a professora Amanda, que está conosco, né, gente? E a Milena se apresentar também, o pessoal da Facesa podem se apresentar e iniciar a nossa live. Uma boa live para todos nós, viu? Obrigado. Obrigada. Eu vou iniciar falando um pouquinho da Facesa. A Facesa é a Faculdade de Ciências e Educação Senaires, localizada em Valparaíso de Goiás. Lá a Facesa oferece os cursos de fisioterapia, farmácia e enfermagem. Faz um trabalho de extensão e de responsabilidade social muito bacana. Então, nós convidamos a Facesa para participar desse momento com a gente. Eu convidei alguns fisioterapeutas que vão falar para a gente sobre a game terapia. Então, a gente vai ter aqui a professora Carla, a Milena e o Elton, que vão se apresentar agora, tá? Vamos lá, eu sou a professora Carla, eu trabalho na Facesa há 11 anos. Hoje nós vamos falar aqui, são 2 alunos, a Milena fez vários cursos de game terapia, o Elton, os 2 são graduandos, formandos, formam agora, daqui a 3 meses, estão ansiosos por isso. Ele trabalha já há bastante tempo com a questão de postura, com organização postural, orientação. Então, nós vamos fazer 2 momentos hoje e vamos começar com a Milena. E eu vou estar aqui de apoio, mas, assim, eles são profissionais já, né, com o pé mais lá fora do que aqui dentro, e eles vão mostrar algumas situações para vocês, e está aberta a pesquisa, a pergunta, e, assim, a hora que eles terminarem, vocês podem começar a fazer as perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite, professora Amanda, professora diretora, obrigado mesmo por participar disso aqui. A Milena agora vai começar junto com o Elton. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Nós iremos falar sobre a técnica da game terapia, tá? Então, primeiramente, eu queria fazer um pedido a todos que tirassem todos os conceitos ou algo do tipo relacionado a videogames, né? Porque a gente vai entrar agora numa área que o videogame ele vai ser benéfico para todo tipo de paciente, desde da criança, do jovem, do adulto e para o idoso também. Então, primeiramente, as crianças de hoje em dia, elas estão muito focadas em qualquer tipo de jogo, seja nas redes sociais ou até propriamente dito os videogames. Então, da mesma forma, essas mesmas crianças, elas não se sujeitam a tratamentos repetitivos e prolongados, a rotinas escolares extensas e até mesmo dia a dia dentro de casa. Então, por esse motivo, é difícil tratar ou até mesmo ensinar essas crianças. Então, existem 3 principais fatores críticos que dificultam o tratamento dessa criança. Ou seja, nós temos os 3 fatores: a atenção,
a participação e a dedicação. Basicamente, o que a Milena que todo mundo, que a gente está tentando mostrar, é que a gente vê muito videogame como um divertimento, algo que às vezes é para da tarde, então que as crianças usem para se divertir. Só que então, a gente está tentando trazer a ideia da game terapia como uma forma de tratamento. Não uma ideia, de fato é uma forma de tratamento. Tanto interativo, quanto postural. Isso mais lá para frente a gente vai explicar direitinho. Exatamente. Então, para falar desses 3 fatores críticos, primeiramente nós temos a atenção. Então, a criança em si, ela não se atenta a qualquer coisa, e sim no que ela quer. Então, conquistar essa atenção é um desafio constante a qualquer profissional. E a gente diz na fisioterapia, porque a fisioterapia, o tratamento, ele é prolongado e constante. Então, é difícil manter a atenção dessa criança. Na participação, mesmo que essa criança ela tenha uma atenção para alguma atividade, é difícil fazê-la participar de forma ativa, interagindo e desenvolvendo qualquer tipo de ação. E na dedicação, a criança ela tem dificuldade também em se dedicar em determinada tarefa continuamente, dia após dia. Então, por muitas vezes, a criança ela desanima e não participa de nenhuma atividade mais de uma vez. O tratamento fisioterapêutico para uma criança, quando a gente não pensa de uma forma lúdica, ele se torna maçante. Se a gente for pensar na vida adulta mesmo, o tratamento fisioterapêutico, infelizmente, não está um tratamento que você tem assim, caramba, eu vou para a fisioterapia, que legal. Não. Infelizmente, a gente vê a fisioterapia como, não vou dizer chato, porque basicamente a gente ama a fisioterapia, mas de fato é que demanda justamente de um tempo e de uma atenção muito, muito constante, e às vezes se torna maçante para a criança. E a ideia, principalmente dentro do âmbito escolar da criança, para a gente trazer a criança para a gente, para que aconteça o tratamento, a gente tem que pensar de uma maneira totalmente lúdica. Motivacional, isso. Então, Milena, tu deve estar se perguntando o que realmente a game terapia é. Então, a game terapia ela é um tratamento realizado com a utilização de videogames. Foi desenvolvida lá no Canadá no ano de 2006. Então, o uso desse método da game terapia em sessões terapêuticas ocupacionais, fisioterapêuticas, até mesmo dentro da rotina escolar, na ortopedia ou até mesmo na neurologia, além de humanizar o tratamento, que muitas vezes é doloroso, é cansativo, é exaustivo, possibilita o engajamento e acessibilidade para os pacientes. Então, ela é uma técnica que utiliza jogos virtuais para tratar até mesmo desde distúrbios emocionais até problemas de natureza neurológico, pediátrico, ou até mesmo ortopédico, vamos dar exemplo, osso-articular, musculoesquelético. Então, a game terapia, ela funciona por um intermédio de programas de videogame ou de softwares desenvolvidos para essa finalidade. Então, por meio de plataformas e sensores, é possível interagir virtualmente em um dos ambientes propostos, que podem ser desde aventuras espaciais, escaladas em montanhas, ou até mesmo danças ritmadas. Então, a gente já sabe o que é a técnica da game terapia, mas não sabemos ainda os fundamentos dessa técnica. Então, eu vou te dizer vários tipos de fundamentos. Então, a game terapia, ela estimula a atividade cerebral e contribui para o equilíbrio corporal, assim como o nosso colega acabou de falar. Então, isso acontece porque a prática recruta um número maior de regiões cerebrais, incluindo a parte do cerebelo. Então, além disso, aumenta os níveis de satisfação e motivação devido à liberação de neurotransmissores excitatórios. Então, uma vez que a atividade está lá sendo praticada, ela acaba se tornando prazerosa para os indivíduos que a praticam. A grosso modo falando, é que quando a gente gosta, a gente faz que nem tá vendo. Vamos falar mais ou menos isso. A gente explicou um pouco a fisiologia e vamos falar um pouco a grosso modo.
quando a gente faz alguma atividade que de fato gostamos, é que nem aquela história quando a gente passa um dia fazendo uma atividade que é gostosa, a gente nem vê a hora passar. E quando fazemos alguma coisa que é um pouco maçante, é chata, você olha para o relógio e o tempo não passa. Mais uma vez a gente fala, nós temos que trazer o ambiente para a criança, principalmente neurológica, que de fato eles se sintam à vontade para fazer, porque já tem a limitação. Se a gente não pensa no meio que eles se sintam satisfatórios, o tratamento não flui. Exatamente. Além de todos esses fundamentos dessa técnica que eu havia falado para vocês, existem muitas outras. Uma delas também é a prática estimula a concentração da criança e a memória também. Então, contribuindo para a melhora dos aspectos cognitivos. Então, até as próprias sessões de movimentos repetitivos também aumentam a habilidade motora dessa criança. Então, a gente tem um porém. Todos os movimentos devem ser supervisionados por um especialista, pelo profissional que está ali acompanhando o tratamento, mesmo que se utilizem os videogames mais comuns, tais como nós conhecemos o famoso Nintendo, né, e o Xbox, pois qualquer movimento inadequado pode até comprometer o tratamento ou a rotina dessa criança. Então, Milena, eu entendi quais são os fundamentos e também entendi o que é. Mas como funciona essa técnica? Então, pessoal, geralmente o paciente, ou nesse caso nós chamamos de o jogador, ele é acomodado diante de sensores de movimentos que vão controlar as suas ações. Então, as movimentações feitas pelo paciente, pelo indivíduo, são refletidas na tela, fazendo com que todo o processo seja controlado e supervisionado pelo profissional que está sendo responsável. Mas lá para frente, na hora que eu for explicar o equipamento, eu vou explicar para vocês como cada um funciona e como ele vai se comportar na frente desses sensores ou plataformas. Quais são as indicações clínicas para game terapia? Então, as indicações clínicas, ela inclui tratamento e recuperação de lesões, reabilitação motora, condicionamento físico e, além de promover o fortalecimento muscular, nós temos a reestruturação postural. Então, os ambientes virtuais, eles simulam os exercícios que são captados pelos sensores de movimento. Então, nesse contexto, o jogo que foi colocado para o paciente jogar lá na hora, ele é próprio para aquele problema que foi detectado, né? Também existem vários tipos de softwares para recrutamento dos membros superiores, especificamente para aqueles indivíduos que têm lesões importantes nessa área. Então, os tipos de jogos para esse problema detectado pode incluir competições ou até mesmo jogos de exercícios condicionados. Para pacientes que necessitam de um fortalecimento muscular e reestruturação postural, são indicados outras modalidades, outros tipos de jogos de reabilitação virtual, com metas para alcance de resultados em longo prazo. O engraçado é que pensamos na game terapia e pensamos que é só colocar um jogo que o paciente vai interagir. Se formos realmente a fundo da game terapia, estamos tão avançados, como a Milena acabou de falar, que não é qualquer jogo. Eu simplesmente vou chegar e vou achar que aquele jogo serve para o paciente. Não. A gente tem uma gama de softwares, de jogos relacionados ao quadro clínico do paciente. Se o meu paciente ele tem um acometimento de membro inferior, eu posso muito bem chegar no meu catálogo, ver um jogo específico que eu quero que ele use e a partir daí eu começo a fazer um tratamento. Uma coisa que temos que tirar da cabeça é que não é jogo. Gente, não é um jogo. A gente está colocando a game terapia como um tratamento fisioterapêutico, é uma proposta de tratamento. E nunca se descarta nenhum tipo de prática clínica do seu leque de opções. Vai chegar uma hora dentro do meu consultório que eu vou pegar um paciente infantil que não adianta, não vou chegar nele, vou pedir para ele fazer alongamento, ou então vou
colocar dentro do âmbito escolar, que é o que a gente está pensando de fato aqui, que vai ser maçante. Às vezes, infelizmente, vai ser chato, porque a gente tem que analisar o biotipo biofísico do paciente. E a partir daí, a gente vê qual é a proposta de tratamento e como se encaixa. Beleza? Modalidades esportivas também, elas podem se transformar em jogos virtuais que beneficiam os pacientes com disfunções ortopédicas ou até mesmo rigidez de movimento. Um exemplo de jogo para esse tipo de paciente são jogos de tênis, os jogos de boliche e o boxe, que também são indicados até para indivíduos com doença de Parkinson. Olha que legal! Então, além disso, a reabilitação virtual ela pode ser uma ótima ferramenta para as crianças que costumam não ter paciência para tratamentos monótonos e repetitivos ou até mesmo as rotinas diárias dessa criança. Então, com o uso dos videogames, elas praticam exercícios solicitados, elas acabam fazendo tratamento como se estivessem brincando. Então, trazer essa forma lúdica para as crianças. Pacientes também que sofreram lesões cerebrais também têm apresentado resultados surpreendentes com essa técnica, a game terapia. Porque a game terapia, ela tem o efeito de dar a neuroplasticidade cerebral. Mas, Milena, o que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de reestruturar suas funções, ora perdidas devido à massa encefálica ou até mesmo a falta de estímulo por causa de isquemia ou de doenças neurodegenerativas. Então, quando a gente fala de pacientes com acometimento cerebral, de certa forma, mais significativos, nós temos a game terapia como uma terapia excelente para promover a neuroplasticidade. Porque dentro do ambiente que o paciente ele gosta de fazer, ele tem a vontade de fazer, a neuroplasticidade ela começa a trabalhar de forma muito mais assídua. Então, o paciente, falando a grosso modo, aquela atividade que a gente está propondo, de fato, entra na cabeça dele. Exatamente. Então, pessoal, já falamos quase basicamente de tudo. E agora eu vou mostrar para você, trazer para vocês os benefícios dessa técnica. Então, dentro de muitos, destaquei os melhores. Né? Então, nós temos o aprimoramento do controle de tronco, melhora a coordenação motora, fortalece a musculatura, incrementa a resistência muscular, aumenta a habilidade funcional, treina o equilíbrio dinâmico, estimula a atividade cerebral. Quando a gente fala do controle da coordenação, nós estamos falando tanto da coordenação motora fina, de fato, como da grossa. E dentro do âmbito escolar de pacientes, de crianças, a gente vê justamente essa coordenação motora fina, movimento de pinça, como, de fato, um limiar que nós temos para que, a partir daí, a gente tenha um desenvolvimento da coordenação da criança. Que a gente está tentando mostrar o como é importante a game terapia, quanto que, de fato, ela tinha que ser implementada dentro da rotina de crianças, dentro do âmbito escolar. Exato. Nós também temos como benefícios que a game terapia leva o nível de atenção da criança, aumenta a habilidade funcional, trabalha muito a autoestima, influencia no sistema vestibular, melhora a orientação espacial, favorece a plasticidade neural e melhora muito o cognitivo. A gente vai falar um pouco sobre essa orientação espacial. Eu vou começar a falar um pouquinho, a Milena vai falar o restante, de como ela é importante. Principalmente para pacientes neurológicos, eles acabam perdendo muito isso pelo fato de não recrutar agentes proprioceptores. O que são esses agentes proprioceptores? Basicamente a capacidade de a gente saber onde a gente está ou não, estou falando a grosso modo. Essa orientação espacial é justamente isso, saber onde eu estou, ter essa capacidade de eu pegar um objeto na minha frente, saber onde o objeto está, quanto de força que eu vou usar para poder pegar ele e voltar. A gente vê muito acometimento de pacientes neurológicos que eles perdem essa coordenação, vou falar grosso modo. E a gente trazer essa orientação espacial para um paciente,
principalmente para um paciente pediátrico, é importante porque a gente melhora totalmente a qualidade de vida desse paciente. Porque, normalmente, pacientes neurológicos, tanto infantil quanto adulto, para pessoas que são, eu vou falar de certa forma, leiga, eles acabam deixando esse paciente totalmente dependente. E a ideia da fisioterapia é deixar esse paciente independente dentro do quadro clínico afetado dele. Porque não é só porque ele tem um acometimento neurológico que ele deixa de ser útil para certas atividades. Então, a fisioterapia entra, de fato, dentro desse momento, para deixar esse paciente independente, para que ele consiga, a gente chama de atividades de vida diárias, que são AVDs, mas que ele consiga usar o banheiro de forma tranquila, que ele consiga se alimentar, que ele consiga beber uma água sem depender de absolutamente ninguém. A ideia justamente é essa. Se a gente for pensar na fisioterapia dentro do ambiente neurológico, pediátrico ou adulto, a fisioterapia atua dessa maneira. E o pessoal do sistema escolar são totalmente fundamentais para isso, porque a gente está trabalhando a parte musculoesquelética e vocês estão trabalhando justamente cognitivo. E é um trabalho holístico, não é um trabalho individual. É um tratamento multidisciplinar que quando se junta, se torna um tratamento muito mais eficaz. Complementando o que ele acabou de falar, na orientação espacial, a gente acaba colocando a técnica da realidade virtual na criança, justamente para a criança saber o que está baixo, o que está alto, o que está longe, o que está perto. Então, a realidade virtual, aquela realidade em que ele está, vai mostrar para ele tudo isso que nós estamos falando, né? Eu trouxe algumas curiosidades para vocês do mundo lá fora, né, de outros países, que é bem legal. Em todo o mundo, os resultados da game terapia têm sido muito satisfatórios. E lá no Canadá, que foi criada a técnica, por exemplo, há mais de 20 jogos desenvolvidos especialmente para fisioterapia. E já lá nos Estados Unidos, os pesquisadores do Medical College of Georgia têm conseguido bons resultados no tratamento do mal do Parkinson. Então, além disso, os próprios médicos afirmam que os jogos são extremamente eficazes no combate à depressão. Aproveitando que nós estamos no Setembro Amarelo, a game terapia, no início, ela foi criada justamente para o combate da depressão e para o combate de fobias, né? Nós temos jogos de realidade virtual que, junto com a equipe multidisciplinar, tratava as fobias, por exemplo, medo de altura, e a gente acabava trabalhando na realidade virtual o medo nas alturas. Colocava o paciente em um cenário, né? E ele mesmo, o psicológico dele acabava tratando essa fobia o paciente juntamente com a equipe multidisciplinar. E a depressão, como eu havia falado nos benefícios, que a game terapia ela também melhora a autoestima do paciente, né? No Brasil, a novidade da game terapia, ela tem sido utilizada como complemento de tratamento por diversos médicos e clínica. Então, hoje, atualmente, existem empresas sérias, como, por exemplo, a Miotech, que ela desenvolve biogames para esse tipo de terapia. Então, pessoal, a game terapia ela ajuda a quebrar todas as barreiras. Então, com a utilização de jogos interativos por meio de videogame, a criança fica imersa na realidade virtual e considera o tratamento como se fosse uma grande brincadeira. E qualquer pessoa, criança, jovem, adulto ou até mesmo idoso, pode participar das sessões de game terapia. Só que, no entanto, é o profissional que vai estabelecer o período, o que vai trabalhar, qual é o jogo que vai entrar no tratamento. Então, pessoal, como podemos ver, a game terapia é uma alternativa que tem mostrado altamente eficaz na recuperação de crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos. Então, se utilizada sob supervisão e dentro de um programa de tratamento,
Essa tecnologia, ela é capaz de elevar a qualidade de vida dos pacientes e muito além de aprimorar a resposta ao tratamento que foi dado. Quer falar alguma coisa? Não. Agora eu vou mostrar para vocês, vou ver se eu consigo mostrar para vocês o tipo de equipamento que utilizamos. Estão conseguindo ver? Respondam para mim. Não. Acho que ainda não. Não está aparecendo. Ainda está aparecendo vocês. Só vocês que estão aparecendo. Cadê aqui? Isso. Vai subir e apresentar. Coloca um aqui no meio. Não, Eu não entrei inteiro. clica. Conseguem ver agora? Consegue ver? Ainda não. Só vocês que estão aparecendo. entrando, Tá agora está começando. Agora está entrando. Isso, entrou. Entrou? Todo mundo está vendo? Aham. Beleza. Perfeito. Então, vamos lá. Sim. Então, os equipamentos que nós utilizamos para game terapia são os mais conhecidos, né? Da marca Nintendo, da marca da Microsoft e da marca da Sony, que são os mais conhecidos. Então, nós temos a Nintendo, a marca Nintendo, com um videogame chamado Wii. Ele é um videogame que ele já vem com um sensor acoplado nele e vários acessórios que são vendidos separadamente. Esse é a imagem do console da Nintendo, nós chamamos de console, tá, pessoal? Esse é o videogame, tem na cor branca e preta, e nós temos essa plataforma chamada Overboard. Ela é uma plataforma vendida separadamente, tá bom? Então, nesse equipamento, como ele já vem com o sensor de movimento já nele, colocamos o paciente, vamos dar uma suposição, em frente à televisão, ele vai segurar esse controle em sua mão, ele tem uma fitinha que vai aqui no seu braço, para você segurar e não, na hora que fazer o movimento, não jogar na televisão ou até mesmo no profissional que está te acompanhando. E ele vai ficar em frente a esse sensor. Então, os jogos, por exemplo, de tênis ou de boliche ou outro tipo, ele vai ler ele vai ler o seu movimento e vai reproduzir lá na televisão. Já na plataforma, nós temos um jogo específico para usar na plataforma, juntamente com o controle. A plataforma, ela vai ler você, ela te dá até o seu IMC, seu peso e tudo mais. Ela vai ler você vai colocar os seus dados e ela vai te preparar, por exemplo, exercícios para alongamento, exercícios para yoga. Se você quiser alongar um paciente, você pode estar usando essa plataforma. Melhorar o equilíbrio, porque nesse jogo nós temos jogos que aparecem as imagens, por exemplo, para você colocar os dois pezinhos, se você está em cima, e ele vai te mostrar onde você deve pisar, fora ou dentro, com o pé só ou até com os dois pés. É bastante legal esse equipamento. O mais famoso, da marca Microsoft, nós temos o Xbox. Foi criado, primeiramente, foi lançado o Xbox 360. Hoje nós temos o Xbox One, o Xbox One S, o Xbox One X e o novo mais lançamento, o Xbox Series. Então, toda essa linha da Microsoft, todos eles têm sensor. Mas o que nós mais usamos, por até questão financeira, o Xbox 360, ele é mais barato, ele compensa mais. Então, nós temos essa imagem,
Obrigada. Juntamente com o Kinect, que é essa câmera, ele é vendido também separadamente, mas quem quiser comprar por segunda mão, ele já vem também, tem umas pessoas que vendem ele. E é um custo-benefício mais em conta, né? E ele também, por exemplo, quando nós queremos utilizar para reabilitação, coordenação motora, interação social, usamos também esse equipamento. Um jogo muito conhecido do Xbox é o Just Dance, que é um jogo de coreografias e música, que ele é colocado para a pessoa que está utilizando o equipamento, usando a técnica, repetir todos os movimentos em que o seu avatar está fazendo. E até também tudo que você está fazendo, o seu avatar está fazendo. Então, se você estiver fazendo corretamente, ele vai te dar pontos. E se você estiver fazendo errado, ele também vai acusar que você está fazendo errado. Deixar a Milena respirar um pouquinho. Um dos mais famosos, e que de fato começou essa era game, é a Sony. E a Sony chegou justamente com o PlayStation. Ela começou lá em meados de... Foi 70, 80? Por aí. Foi por volta de 1980 com o PlayStation 1, que é o PlayStation 1. Logo em seguida veio o PlayStation 2, logo em seguida o PlayStation 3, PlayStation 4 e recentemente foi lançado o PlayStation 5. Quando a gente fala de Sony, de PlayStation, eu acho que quem é pai, quem é mãe, adora o bolso. Porque, infelizmente, dentro da plataforma game, a Sony ela tem uns valores um pouco mais exorbitantes, mas, em contrapartida, é um dos aparelhos que menos dá problema e, de fato, são os mais atualizados. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é do PlayStation 2, que o pessoal chama de PS2, com a plataforma do lado, que é para dança, que é totalmente interativa, só que ela não é movida a sensores, ela é movida por toque, tato. É uma plataforma que fica no chão, basicamente você pisa mediante ao comando que a televisão vai te dar em relação ao game, e você tem que, basicamente, repetir os movimentos. PlayStation 3. O PlayStation 3 que começou essa era, de fato, mais tecnológica da Sony, que ele começou a vir com sensores. Quer explicar para ele? O sensor do PlayStation 3 se chama PlayStation Move, que ele é meio parecido com o controle da Nintendo. Esses dois controles no quais a gente está mostrando para vocês, que ele também vai ler os movimentos que vocês estão fazendo, e um jogo muito bacana, que é muito famoso também, é o de dança e o também de esportes. PlayStation 4. Acho que o PlayStation 4 chegou realmente para mudar o mercado, principalmente da Sony e de toda essa questão tecnológica. PlayStation 4, tanto ele vem com o PlayStation Multi, que é o aparelhozinho que a menina acabou de se mostrar, e o Gear VR. O Gear VR é justamente esse óculos de realidade virtual que simplesmente é sensacional. Ele te coloca dentro do ambiente virtual como se você estivesse lá dentro. Você coloca o capacete com o óculos e você basicamente está dentro do jogo. E é justamente isso que dá essa interação e esse movimento para quem precisa, para quem pode jogar, para quem pode interagir. Só lembrando que o Gear VR e o PlayStation Move são acessórios dos consoles, ou seja, eles são vendidos totalmente separadamente. Equipamentos. Aí eu acabei de falar do óculos Gear VR e a gente vai falar realmente dos óculos agora. Esse é o top, como a gente fala dentro da fisioterapia, é o nível ouro. Padrão ouro. Padrão ouro. Se todo mundo tivesse a possibilidade de ter um desse dentro do âmbito escolar e dentro de uma clínica de fisioterapia, seria perfeito. Acho que a gente consegue interagir com qualquer tipo de criança. Esse óculos virtual, agora a gente está entrando na parte dos óculos virtuais, tá? Que são também outros tipos de equipamentos que utilizamos na gameterapia. Esse óculos é o padrão ouro, que a gente chama. Ele se chama óculos VR HTC. Ele é vendido somente exteriormente, né, lá fora, e ele é o top do mais caro. Esse ele é até mais caro do que o óculos propriamente dito da PlayStation. Essa é uma imagem que mostra, primeiramente, o paciente utilizando o óculos, juntamente com o fone de ouvido, para você realmente ter a sensação que você está dentro da realidade virtual.
E os dois controles é para simular todos os seus movimentos. As duas câmerazinhas são acopladas nos cantos da sala, justamente para ler todo o movimento que você vai fazer. Se você andar para trás, para frente, para o lado esquerdo, lado direito, ele vai ler e vai passar na televisão. Para você não bater em nada também. Exatamente. Importante não quebrar nada. Esse é o óculos da PlayStation VR, tá? Ele está no segundo lugar. Ele é também muito caro, ele está por volta de R$2.000 a R$2.500, tá? Ele é um óculos, eu tive a experiência dele, porque eu fui em uma convenção de videogames que teve em Brasília, e eles estavam testando o óculos VR, e para mim foi uma das melhores sensações incríveis desse óculos. Ele é maravilhoso, tá? E aí tá mostrando como a criança utiliza o óculos, tá bom? E nós temos também ele lá atrás, juntamente com o PlayStation Move, fazendo uma simulação de direção de carro. Nós temos o óculos Gear VR, tá? Esse é um óculos que está em torno de R$350, porém, como ele é da marca da Samsung, ele só funciona em alguns tipos de celulares, ou seja, aqueles mais caros, né? Então, ele só consegue interagir com a linha S da Samsung. Exatamente. Então, como nem todos têm esse tipo de celular, meio que fica inviável de se estar utilizando esse óculos. Esse é o VR Chinacom. Ele já vem acoplado com o fone de ouvido, tá? Ele está em torno de R$160, que eu pesquisei pela internet. Ele é um óculos muito bom também, mas tem outros melhores. Nós temos o óculos também VR chamado Ion, né? Isso. Ele está em torno de R$60, tá? No preço mais agradável para todos nós. E por último... só que é importante falar do Ion, é que ele é só óculos. Isso. A gente precisa do celular, do smartphone, e que dentro do smartphone a gente baixa o programa para que ele interaja com o óculos. Exatamente. E por último, nós temos o VR Box, tá? Ele está em torno de R$40. Nós utilizamos o celular, igual o Elton falou, colocamos os jogos no celular, acoplamos isso e utilizamos. Até a nossa professora trouxe o óculos VR para nós testamos, e eu testei, levei para minha casa para me testar. Os jogos são incríveis, a sensação é maravilhosa, e eu digo que vale muito a pena vocês terem esse tipo de equipamento. Vou explicar um pouco dessa imagem, e ela mostra de fato que ela pode ser usada em todos os âmbitos. Essa é uma empresa que eles usam esse tratamento ergonômico, né, para os trabalhadores interagirem no intervalo deles. E são bicicletas paradas, mas com óculos de realidade virtual, e eles simulam que estão em qualquer ambiente pedalando. E isso dá essa interação é sensacional. Sensacional. Imagina a galera que não gosta de correr na academia, sobe numa esteira, coloca o óculos e finge que está fazendo qualquer outro tipo de atividade. A ideia da realidade virtual, dentro do âmbito terapêutico, é basicamente essa. O paciente, ele escolhe de forma agradável para ele, onde ele vai fazer, basicamente, o tratamento dele de forma indireta. Pode explicar. Nós temos essa imagem também, que são de convenções de videogame, né? Que mostra que elas estão em frente a um telão, tá? E o que está passando nesse telão é o que está passando lá no óculos deles. Então, eles estão com esse tipo de equipamento que se transforma, quando eles colocam o óculos virtual, em um sabre de luz, né? Para quem é fã de Star Wars vai saber o que é um sabre de luz. Então, eles estão fazendo todos esses movimentos. Reparem que a rapidez é extremamente perfeita. O software é totalmente avançado em relação ao movimento. Todos os sensores são extremamente confiáveis. A tecnologia ela veio avançando, e eu vou falar diretamente agora sobre isso. A gente fala muito para o tratamento, né? O tratamento do paciente. Mas olha que perfeito para um diagnóstico clínico. Imagina uma ressonância magnética recém-tirada dentro do óculos de realidade virtual.
Imagina a gente fazer qualquer tipo de exame podendo trazer esse ambiente para um óculos de realidade virtual. É lógico que ainda há muito que se avançar, né? E eu acho que isso que deixa a gente muito mais confiante, porque se a gente olha hoje, achamos que já está muito bem avançado, mas ainda é um mundo que ainda tem que ser muito mais descoberto. Tem muita coisa ainda para aparecer. E isso só tem para agregar para a gente. A tecnologia, ela chegou, e hoje ela está instalada, nós, principalmente nós, que estamos dentro um pouco da área da saúde, e professores que, pelo menos para mim, são totalmente fundamentais para o desenvolvimento de qualquer tipo de ser humano, cara, isso vai ajudar muita gente. Tirado de uma maneira correta, feito de uma maneira correta. É lógico que usado de uma maneira discrepante, de uma maneira errada, fica totalmente inaceitável. Mas você pegando, olhando, sabendo o que é que tem que ser feito, o que é que não tem que ser feito, se torna totalmente funcional. Só lembrando, complementando o que o Elton acabou de falar, essa realidade virtual, principalmente que é clínica, que é ensinada em universidades e tudo mais, é lá fora, no exterior. Tanto que a cada dia que se passa, a tecnologia realmente ela cresce. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma série da televisão, só vou citar porque é bem legal, chamada The Good Doctor, ou Bom Doutor, em português, que é um médico autista, que ele está sendo um interno, né, está interno de cirurgia, e junto com o tutor dele, eles tinham um caso clínico específico de cirurgia cardíaca e eles não estavam conseguindo achar uma solução para solucionar o problema da criança, até uma criança. E eles iam para uma sala de ambiente virtual e treinavam a cirurgia utilizando o óculos virtual. Então, para mim, essa parte foi incrível, porque mostra que a cada dia que se passa, a tecnologia cresce. E olha só como é que ela é super interativa para, não só, de repente, no ambiente clínico, não só para o tratamento, mas para um ambiente biopsicossocial. A gente vê muito idoso, não só idoso, né? Hoje em dia é uma doença que, infelizmente, está afetando qualquer idade. Mas como ela interage, deixa um ambiente mais confortável e prazeroso para qualquer tipo de idade para paciente. A realidade virtual, sim, hoje ela ajuda muito. E temos que olhar de uma maneira totalmente diferente para ela. Complementar. Não, só isso mesmo. Então, pessoal, Também, vou parar aqui. É, Só voltar aqui. Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Eu sou a moderadora chata da live, tá? Nós estamos com 9h46 agora, e às 10 horas a gente tem outra live. Então, tá muito interessante, muito bacana, mas a gente vai precisar ir encerrando agora, até para os professores poderem, para os nossos convidados, né, poderem dar uma descansada, uma alongada aí, para poder participar da próxima live. Então, a gente já vai finalizando. As dúvidas aí, depois a gente também pode compartilhar com vocês e vocês responderem num outro momento. Por e-mail. E aí eu também queria só complementar o seguinte, né? Como todo mundo aí está falando no chat, esse é um recurso bastante caro, então, inicialmente, quem tem feito investimentos são as faculdades, porque precisam de investir nas pesquisas ainda. Então, existem parcerias aí das faculdades de mecatrônica, das faculdades de biomedicina, das faculdades de fisioterapia, educação física, para fazer essas pesquisas. Então, a gente vai achar, vai ter o acesso a esse recurso só nessas faculdades por enquanto, né? As feiras, como a Milena falou, os simpósios, as feiras de ciências, a gente já até levou nosso grupo de alunos para uma feira de ciências, que os alunos puderam experimentar os simuladores, alguns óculos de realidade virtual também nós podemos experimentar. Então, essas feiras e esses simpósios, essas conferências, geralmente nos dão a oportunidade de também conhecer esse recurso, né?
E a gente também precisa lembrar que quando, né, o Elton falou bastante sobre isso, da questão do acompanhamento do fisioterapeuta, do profissional que tá envolvido nesse trabalho, inclusive por conta existe um risco, inclusive, com relação às convulsões, né? Então, os pacientes com paralisia cerebral, principalmente, a gente precisa estar muito atento às crianças que têm prematuridade, que também estão num momento de neurogênese, das rodas neuronais, né? Então, com relação às convulsões, então a gente precisa estar sempre muito atento a essas crianças, porque às vezes um tempo muito curto dessas atividades já vão desencadear algum tipo de convulsão. Então, a gente precisa estar atento a esses momentos para que a gente não cause nenhum tipo de dano, certo? Milena e o Elton querem finalizar com mais alguma informação? Quer falar primeiro? Só isso mesmo, né? E agradecer. Exatamente. Eu acho que, pelo menos para a gente, graduando, é uma oportunidade maravilhosa. Eu quero agradecer a todos vocês, porque eu acho engraçado que nunca imaginávamos que poderíamos passar um pouco de conhecimento. Para a gente que é graduando, a ideia é só sugar conhecimento, né? Aí a gente pensa realmente só em sugar. É um privilégio. Eu queria agradecer muito ao Centro de Ensino, tal como a faculdade, de poder dar essa oportunidade para a gente. Eu e a Milena, ontem a gente disparou um pouco para pensar que estávamos super nervosos. Super nervosos. Cara, o que eu vou falar? Poxa, são um monte de professores, meu Deus, vai dar ruim. Mas a gente se acalmou um pouco, pensou direitinho, fala, velho, é tudo que a gente aprendeu, a gente não vai falar nada fora da curva, é tudo que meus próprios professores, que é tal como a Amanda, como a Carla, como vários outros, ensinou pra gente, não tem como dar errado. Realmente agradecer, falar para vocês que vocês são extremamente importantes no desenvolvimento de qualquer pessoa. E é um privilégio estar aqui. Exatamente. Muito obrigada, viu, professora Amanda, por tudo, por todas as oportunidades. Obrigada ao centro também por estar dando essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando dessa tecnologia maravilhosa. Gente, eu queria também agradecer, porque o Elton e Milena são formandos da Facesa, né? Como a gente já tinha apresentado no início, e é muito importante essas parcerias que a gente faz com as faculdades, porque a gente encaminha os nossos alunos para os serviços que essas faculdades oferecem. Então, queria dizer para vocês aqui no grupo que o Elton e Milena são os nossos melhores alunos da Facesa, e por isso eles são convidados a participar dessa live e poder contribuir também com a nossa formação profissional num dia tão importante. Então, queria agradecer demais a colaboração deles e a participação de todos os professores, que com isso a gente está incentivando ainda mais o crescimento profissional, não só desses futuros fisioterapeutas, mas da nossa equipe também. Então, queria agradecer e dizer que a gente vai parar aí um pouquinho, mas a gente tem mais lives hoje, convidar também quem puder aí permanecer para as próximas lives. 11 horas, a professora Carla quer falar. Professora Marli, diretora, muito obrigada pelo convite. E assim, pessoal, os alunos superando os professores. Olha que legal, né? Nunca! Boa palestra. Gente, eu que agradeço. O Centro de Ensino Especial 2 é que agradece, viu? Vocês estão convidados. Se Deus quiser, presencial, a gente precisa muito de vocês. E eu sou profissional de educação física, mas ó, atrás de mim a bola, ó, minha filha é fisioterapeuta. Então é uma área que eu admiro muito, entendeu? Então vocês estão convidados a ir lá conhecer nosso trabalho também, que é muito bom, e acrescentar um pouquinho mais para os nossos alunos que precisam tanto. Então, meu muito obrigado de coração mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Amanda. Obrigada, Tchau, professora professora. Amanda. Só divulgar um pouquinho mais, gente, a Facesa, ela é em Valparaíso de Goiás. Lá tem uma clínica escola que atende fisioterapia pediátrica, fisioterapia neurológica. Então, os nossos alunos que moram lá para aquelas regiões, né, Valparaíso,
Cidade Ocidental, Gama, que é ali perto, a gente pode encaminhar os nossos alunos para essa clínica escola que eles fazem um atendimento lá, tá bom? Ok, Amanda, obrigada, viu? Obrigada a todos. Equipe da Facesa, como a Marli colocou, estamos muito felizes, né? E convidamos vocês, em breve, o presencial, estarem conosco na escola, né, Marli? Estarem junto com a gente lá. Exatamente. Foi muito bom mesmo. Cuidado. Parabéns, viu, Amanda? Muito obrigada, equipe da Facesa. Obrigado, parabéns. gente. E vamos para a próxima live, né? Convidamos a todos. 11 horas estou aí de novo. Tchau, gente. Beijo.